E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula da disciplina de História e o tema da nossa aula de hoje é o Estado Absolutista. Lembrando que esta aula nós dividiremos em duas partes, essa é a primeira parte. Primeira parte, a qual nós vamos falar, nós vamos conhecer sobre o Estado Absolutista, o que é o Estado Absolutista, como surgiu, por que surgiu, e na segunda parte, nós iremos estudar sobre o mercantilismo, que está ligado totalmente ao Estado absolutista, a esse tema. Então, nós vamos fazer a junção. Resolvi dividir a aula em duas partes, porque assim o conteúdo é muito grande, para ele não ficar muito extenso na videoaula e nem cansativo para vocês. Vocês perceberam que anteriormente nós estávamos estudando sobre a Reforma Protestante, nós estudamos sobre o Renascimento e todos esses fatos ocorreram na Europa. E também vocês perceberam que esses fatos promoveram várias transformações no espaço europeu. E o absolutismo foi outra transformação ocorrida no espaço europeu. E nós vamos ver hoje, ok? Iniciando aqui, se vocês pegarem, por exemplo, o nome absolutismo e pesquisarem no Google, colocar a palavra lá no Google e escrever assim, o que é absolutismo, vai vir basicamente um conceito semelhante a este aqui. E segundo o conceito do absolutismo monárquico, ele vai dizer o seguinte, segundo o texto. Entende-se por absolutismo o quê? O processo de centralização política nas mãos do rei. Ou seja, o absolutismo basicamente é a centralização de todo o poder nas mãos de uma pessoa, que é o rei. Então, o poder ele não é compartilhado com outra pessoa ou com outro grupo ou com outra estrutura, como por exemplo a igreja, ou então com alguns grupos de nobres ou comerciantes. Não, o poder ele não é compartilhado, o poder ele é centralizado nas mãos do rei. É o rei que manda em tudo. Em uma palavra mais popular, o rei é o manda-chuva. Tranquilo? E seguindo ali no texto, ele vai continuar dizendo o seguinte, é resultado da evolução política das monarquias nacionais, surgida na Baixa Idade Média e surgiu ali, o absolutismo surgiu ali na Baixa Idade Média e se destacou ali na Idade Moderna, E o absolutismo é o quê? Ele só surgiu fruto de uma aliança entre o rei e a burguesia. Tranquilo? Aí eu destaquei também essa frase aqui, entre aspas. Essa frase diz o seguinte, o Estado sou eu. Ela foi dita pelo rei francês Luís XIV. E quando o rei Luís XIV ele disse o Estado sou eu, ele está mostrando que quem mandava na política na Idade Moderna eram os reis absolutistas. E é uma frase muito famosa para quem estuda sobre o absolutismo. Talvez vocês ainda não conhecem essa frase, mas quando você estuda esse tema, você vê que essa frase está bem destacada para mostrar, expressar o conceito do absolutismo, que é a centralização do poder nas mãos do rei. Seguindo aqui, antes da gente entender o surgimento final do absolutismo, nós temos que entender como que era antes do absolutismo. Antes do absolutismo, a Europa vivia uma situação social, estrutural, de Estado totalmente diferente de um Estado absolutista. Eu quero começar lendo o texto com vocês. O texto ele vai dizer aqui, quando a gente
começa a buscar entender a origem do Estado absolutista, ele vai dizer que o Estado absolutista surgiu no processo de formação do Estado moderno, ali no século XV, certo? Foi a partir do século XV que era muito visível o quê? Os estados absolutistas. E ao mesmo tempo, segundo o texto, que a burguesia se fortalecia. Então foi um processo em conjunto. O Estado absolutista se formava juntamente com o fortalecimento do quê? Da burguesia. E se a gente voltar um pouquinho antes, aqui eu estou falando ali do Estado moderno, quando a gente via ali o Estado absolutista. Vamos voltar um pouquinho antes, ali para a Idade Moderna, ali para a Idade Média, o texto ele vai dizer que durante a Idade Média, entre os séculos 5 e 15, nesse período, na Idade Média, os nobres detinham mais poder do que o rei. Ou seja, vamos supor, nós temos um reino, e dentro desse reino existem estruturas fundiárias, fazendas, terras que pertencem a outras pessoas, que chamamos de nobres, que têm o poder sobre essas terras. E muitas vezes as pessoas nobres, as pessoas com alto poder aquisitivo nesse período, tinham mais poderes que o rei. O rei, nesse período assim, não era somente uma pessoa figurativa, mas ele não exercia um poder absoluto sobre as pessoas, sobre o seu reino. No texto ele vai dizer ainda que o soberano era apenas mais um entre os nobres. Ou seja, o rei ele era mais um entre os nobres. Não tinha tanta importância. Ele era o rei, ele era nobre, mas ele não exercia total poder sobre o seu reino. O texto ele vai continuar dizendo que deveria buscar equilíbrio entre a nobreza e o seu próprio espaço. E a sociedade, basicamente, nesse período, ele era dividida ali, Até coloquei uma estrutura social para vocês. Quem exercia poder ali na Idade Média, o poder principal era o clero, que era a igreja. Até destaquei aqui, os que oram. Aí abaixo da estrutura social tinha a nobreza. E o rei entrava ali, a nobreza, que eram os que guerreiam, e os camponeses e servos. A estrutura mais baixa, que eram as pessoas que trabalhavam. Lembrando também que nesse período ali na Idade Média, nós víamos a estrutura do Estado com muitos feudos, tanto que nós estudamos no ano passado sobre o feudalismo. E o feudalismo, basicamente, vou até mostrar aqui para vocês, Deixa eu passar aqui, Na Idade Média, antes da vida do absolutismo, nós vimos muitos feudos dentro dos reinos, ou seja, muitos nobres tinham grandes porções de terras. O que ele fazia? Ele repartia as terras em vários lotes e distribuía as terras para camponeses. Ele dava as terras para os camponeses? Não, ele emprestava as terras para os camponeses. E o que acontecia? Esses camponeses trabalhavam e maior parte da produção, trabalhava na terra, maior parte da sua produção ele dava para o senhor do feudo, o nobre, o dono da terra. E nesse período também não havia... A economia era basicamente de troca. Então eu produzia batata, eu trocava por milho. Não havia muito isso de se trocar, de se vender o produto. Eu tenho um milho, então você me dá aí seu dinheiro. Eu estou vendendo o milho para você. Não havia essa forma de comércio nesse período. Tanto que o texto ele diz o seguinte, que o feudalismo era uma forma de sociedade que tendia a aparecer onde quer que, em consequência, surgia, era muito visível, na verdade, o feudalismo nesse período. Porque antes de surgir o feudalismo,
o texto ele vai dizer ali, ó, que surgiu um colapso nos governos de vários reinos que fez com que as pessoas deixassem as cidades e fossem para o campo. Mas, professor, por que essas pessoas deixaram as cidades e foram para os campos? Que fez surgir o feudalismo? Porque nesse período ali ocorria muitas guerras, né, muitas invasões de cidades e destruições, e o que prejudicava muito o comércio. Então, o comércio acabou sendo desencorajado, o que fez com que muitas pessoas abandonassem as cidades e fossem para o campo, né? Fossem para os feudos, porque os senhores feudais iriam promover ali a segurança dessa população. Era como se fosse uma base de troca. Você trabalha para mim, me dá a maior parte da produção, eu deixo você ficar com um pouquinho da produção e te dou segurança. É mais ou menos assim que funciona o conceito do feudalismo. Então, o texto ele vai continuar ainda dizendo, ó, em consequência do colapso do governo central, homens se agrupem, né, para fins de defesa local. Então, quando os homens se agruparam a fim de defesa local, eles se agruparam na onde? Nos feudos, né? À volta de outros mais fortes que ele. Então, basicamente, o texto está dizendo o seguinte: então, como ocorria muitos conflitos, muitas guerras entre cidades, muitas invasões, fez com que essas pessoas deixassem as cidades e fossem para o campo. O que fortaleceu o quê? O feudalismo. E criou uma nova forma de sociedade. Então, agora nós vamos começar a observar como que surgiu a burguesia, né? E o mercantilismo. Nós vamos começar a compreender isso agora. Porque a gente, até então, nós vimos ali que na Idade Média havia um sistema de sociedade onde havia muitos feudos, o rei era mais um nobre, não tinha tanto poder assim, e surgiu alguns fatos, alguns acontecimentos que está relacionado ao Renascimento e à Reforma Protestante também, que fez com que surgissem, né, o absolutismo. E nós vamos ver que a burguesia tem um papel importante nisso. O texto ele vai começar dizendo que a mobilidade social, até então inexistente no sistema feudal baseado na produção para a subsistência, ou seja, a sociedade feudal funcionava assim: as pessoas produziam e o seu produto era para a sua sobrevivência, se alimentar. Havia algumas trocas, mas não havia comércio, certo? O texto ele vai continuar dizendo ainda que passou a ser uma possibilidade. Então, assim, dentro dos feudos, começou a surgir alguns servos que, quando produzia ali um excedente, então, por exemplo, parte da sua produção tinha que ir para o senhor feudal, né? Mas vamos supor que esse servo, esse trabalhador, esse camponês, produziu ali e teve um excedente de produção. Então ele guardou a parte para a sua subsistência e o que sobrou ali, ele resolveu levar, porque não foi o fim das cidades, né? Ele levou ali para a cidade para vender o seu produto e recebeu dinheiro pelo seu produto, né? Ao invés de ele fazer a troca, ele começou a vender e começou a lucrar. E o que ele vendia, ele lucrava, o dinheiro que ele juntava, o dinheiro que ele recebia, ele juntava, guardava, que fez surgir uma nova classe, né? Que fez fazer com que as pessoas prosperassem nesse período. Tranquilo? O texto ele vai continuar dizendo que isso porque, com o comércio, produtos passaram a ser trocados por moedas, como eu disse. Ao invés de trocar um produto por outro, passa a ser possível trocar um produto por dinheiro. E parte desse dinheiro poderia ser guardado, originando uma forma de acúmulo
de riqueza. Assim, surgiu de dentro de um extrato social dos servos, no feudalismo, uma nova classe social, a burguesia, composta por aqueles pequenos comerciantes que ascenderam de classe social em função do excedente que obtiveram por meio da atividade comercial. E o texto ali ainda continua dizendo, ó, durante a transição do feudalismo para o capitalismo, houve a ascensão econômica da burguesia e do mercantilismo. Então, o mercantilismo a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Né? Mas a gente já está vendo ali como surgiu a burguesia. Olha como surgiu a burguesia. Né? Era preciso outro regime político na Europa, e na Europa centro-ocidental, que garantisse a paz e o cumprimento das leis. Por isso, surge o quê? A necessidade de um governo que centralizasse a administração estatal. Por quê? Porque os senhores feudais percebiam que os camponeses ali nos seus feudos, nas suas terras que ele emprestou, estavam enriquecendo. E ele tentou reprimir isso. E essa repressão fez com que os burgueses, fez com que esses camponeses buscassem o quê? Buscassem que haja uma estrutura de Estado onde houvesse o cumprimento das leis e onde houvesse alguém regendo o poder sobre tudo no Estado. Eles queriam o quê? Tirar o poder dos senhores feudais. Tranquilo até aqui? Ó, desta maneira, o rei era a figura ideal para concentrar o poder político e das armas e garantir o funcionamento dos negócios. Então, essa nova classe social, né, dos burgueses, viu na figura do rei, né, viu na figura do rei a pessoa ideal para fazer leis, fazer essas leis serem cumpridas, para cuidar da segurança do Estado, né, e para exercer poder em tudo. Nesta época, começaram a surgir o quê? Grandes exércitos nacionais e a proibição das forças armadas particulares. Ou seja, nesse período também, aí no final da Idade Média, o rei começou a investir em exércitos que protegiam todo o Estado, todo o reino. E o rei começou a fazer o que também? A proibir exércitos particulares. Aonde que a gente via esses exércitos particulares? Nos feudos. Cada senhor feudal tinha seu exército particular. Aqui a gente vai ver, então, que começa a surgir o absolutismo. Já chegamos no absolutismo. Tentei descrever para vocês um caminho, né, até chegarmos no absolutismo. O texto vai começar dizendo que a teoria do absolutismo embasava, né, no direito divino, ou seja, Deus dava ao rei o poder de exercer o poder. Olha só o texto. Ó. Tem um teórico, né, o Jacques Bossuet, ele nasceu ali entre 1627 e falecendo em 1704, ele vai dizer o seguinte, que a teoria que embasava o absolutismo era o direito divino. Bossuet, ele considerava que o soberano é o próprio representante de Deus na terra. Por isso deve ser obedecido. Ou seja, Jacques Bossuet ele propagava suas teorias, né, dentro da sociedade, afirmando que o rei era soberano, era a própria figura representante de Deus na terra. O que dava força, o que dava valor ao rei, né, e ao Estado absolutista. Nós tivemos outros teóricos que vão afirmar e dizer que
o Estado absolutista é algo sagrado, né? Que o rei é uma figura que tem total poder sobre o Estado. Né? Tanto que o texto ele vai dizer ali, ó, além de Bossuet, outros pensadores desenvolveram suas teses a respeito ali do absolutismo. Então, vou destacar aqui só dois. Né? Nós temos o francês Jean Bodin, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele criou uma teoria que defende que o poder supremo era concedido por Deus ao soberano e os súditos devem somente obedecê-los. Já ali Thomas Hobbes, ele vai dizer que ele defende ali, dentro de um livro que ele fez, que ele escreveu, né, chamado Leviatã, que inicialmente, ele vai dizer ali que inicialmente os seres humanos viviam no estado de natureza, viviam como animais, onde havia a guerra de todos contra todos. A fim de viver em paz, os homens firmaram uma espécie de contrato social, renunciaram à sua liberdade e se submeteriam a uma autoridade, que seria o rei. Surgiu vários teóricos produzindo obras e afirmações dizendo e mostrando que o rei tem que ser soberano. O rei tem que ser respeitado, que as pessoas devem se submeter à servidão a uma pessoa, que era o rei. Aí nós temos alguns exemplos de estados absolutistas na Europa, né? Um deles, alguns reis absolutistas na Europa, por exemplo, um muito famoso, que é o Henrique VIII, né, da dinastia Tudor. Ele governou a Inglaterra ali, ó, governou a Inglaterra. Também governou a Inglaterra a Elizabeth I, não estou falando da Elizabeth II, a qual nós conhecemos mais, né, que é a Rainha Elizabeth. Tanto que o reino da Grã-Bretanha, o reino ainda, né, é resultado da formação do Estado absolutista na Inglaterra. É claro que tem um contexto histórico um pouco maior em relação à Inglaterra, né? Mas aqui, por exemplo, nós temos a Elizabeth I, né, da dinastia Stuart. Ela também foi uma rainha muito importante para a Inglaterra no período ali dos estados absolutistas. Aí nós temos também o Luís XIV, né, que eu até citei no início da aula, da dinastia dos Bourbons, conhecido como Rei Sol. Ele governou a França entre 1643 a 1715. Então foi bastante tempo que ele governou. Outro exemplo de reis absolutistas foi o Fernando Isabel, que governara a Espanha. Lembrando que a Espanha a Espanha ainda tem, né, um rei, né, que hoje ele não é mais um reino, ele não é um rei absolutista. Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Eu vou explicar para vocês. Porém, a Espanha ainda tem um rei, uma rainha hoje, né? Mas eles não exercem poder, né, como antes, como no Estado absolutista. O poder não é mais centralizado neles. Hoje eles são mais uma estrutura de Estado figurante, né? Ou ele faz parte da estrutura política, mas eles não possuem mais poderes a serem exercidos. Eles são somente um representante do povo espanhol. Pessoal, então vou parar por aqui. Na próxima aula nós continuamos o assunto. Se vocês ficarem em dúvida sobre algum tema, entre em contato comigo. Tentei bem devagar trazer alguns pontos importantes, né? Fiz de forma bem resumida para vocês entenderem. Se ficou em dúvida, entre em contato com o professor que estou aqui para ajudar. Ok? Obrigado por assistirem até a aula e até a próxima.